Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Daremos continuidade a trabalhar aqui com as funções e a categoria que a gente vai trabalhar na aula de hoje são as funções de estatísticas e vamos conhecer as principais funções que representam essa categoria. É claro que existem várias, né? E uma delas é a função média e é ela que a gente vai trabalhar na aula de hoje, tá? Vamos compreender a sintaxe dessa função. Bom, a sintaxe da função média basicamente é o próprio nome, o primeiro valor ou o primeiro número e o intervalo, que seria desse primeiro ao último valor. Imagina que você tem uma escola e aí você precisa tirar a média dos alunos, ou diferente, você tem uma certa quantidade de produtos que foram vendidos em um período e você quer saber a média desses valores, né? Então seria uma estrutura bem interessante aí de serem trabalhadas, tá? A gente vai entender um pouco mais da aplicação dessa função, sinal de igual, que é a estrutura base da função média, a própria função observação. Todas as funções que iniciam com um acento, por exemplo, M, o acento média, você deve digitar esse acento para que ela seja buscada lá na alça de preenchimento lá da função. Bom, temos aqui o primeiro valor, o intervalo, né? Nós temos um separador de intervalo aqui, do 1 até o 5, e ele vai obter a média. E a gente vai colocar isso em prática no Excel. Bom, aqui no Excel, nós temos já uma planilha bem similar ao que eu tinha explicado aqui na sintaxe anterior, resultado da média dos alunos. Então, nós temos aqui os alunos do primeiro ao quarto bimestre e uma coluna aqui falando a respeito da média. Então, seria a média desses alunos. Aqui a gente pode considerar que seria uma escola e nessa escola você tem as notas de todos os alunos. Poderiam ser, por exemplo, produtos aqui e aí você poderia trabalhar aqui também com valores e para saber os valores da média desse, por exemplo, do primeiro ao quarto bimestre. É um exemplo, né? Mas isso você pode estar trabalhando com uma infinidade de variações aí também. E aqui a gente tem o resultado desses valores, né? Vou apagar aqui, que a gente vai fazer isso na prática agora. Vamos fazer isso junto. Sinal de igual, lembrar que toda fórmula ou função sempre inicia com sinal de igual. Média, lembra que eu tinha comentado que você deve digitar o acento e ele já lista ela aqui, ó. E aí você pode usar o tab, nota que ele já preenche isso aqui para você. Você vai pegar do primeiro ao último valor. Observação, você pode tanto selecionar como eu acabei de fazer, ou você pode digitar B5, dois pontos, B, E 5, né? Então você pode usar esse intervalo também, tá? Então não se preocupe, pode ser usado de uma forma ou da outra forma também. Você pode fechar. E aí, de acordo com você fechar aqui, você dá um Enter. E aí você vai obter o resultado. Dando continuidade, né? Só para fixar um pouco melhor. Sinal de igual, média, tab, o intervalo, fecha o parêntese e Enter. Sinal de igual, média, tab, seleciona o intervalo, fecha o parêntese e Enter. Observação. Aqui a gente tem uma planilha bem pequena. Temos uma lista com 5 valores, 5 informações diferentes, mas poderia ser uma lista com 100, 500 ou 1000, né? Até 1000 ou mais. Então, quando acontece isso, no nosso caso, você responde a primeira aqui, e aí você pode clicar aqui nesse quadradinho aqui, ó, dá um duplo clique, e ele vai preencher até o último aqui para você. Então, você acaba ganhando bastante tempo. Isso a gente viu nas aulas anteriores, mas na maioria das funções aqui, eu vou recapitular para que você consiga fixar um pouco mais, tá? Então, é importante que você saiba que você também pode dar um duplo clique, que é o que a gente acabou de fazer, ou você também pode puxar e parar onde você quiser. Não, só quero esses aqui. Então, você para no local que você quer ou precisa também, tá? Importante saber disso, porque como isso se aplica? Ele vai funcionar porque você está trabalhando com uma informação embaixo da outra. Então, automaticamente, quando você puxa a função, ela vai se replicar aqui, ela vai fazer um auto-preenchimento aqui, automaticamente ela vai pegar a linha de baixo. Então, o cálculo vai ser o mesmo, que muda a referência aqui da linha, né? Então, é importante que você saiba disso. Bom, pessoal, a gente trabalhou aqui com a função média, tá? A gente vai aprofundar nessas funções aqui. Essa é a primeira, que representa essa categoria aqui, acho que uma das mais utilizadas nessa categoria, mas é importante que você saiba que precisa ser colocado em prática, que é o que a gente está fazendo. Você pode usar essa planilha aqui como exemplo, tá? Bom, espero vocês na próxima aula.